Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei responder uma pergunta que muitas pessoas se fazem aqui no canal. Afinal, por que Israel ataca tanto a Síria? E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. Ontem, domingo, dia 29 de abril, o norte da Síria foi abalado por uma série de fortes explosões, todas elas dentro ou à volta de uma base militar conhecida como Brigada 47. Trata-se de uma instalação militar síria que nos últimos meses vem sendo utilizada para armazenar equipamentos, armas e militares iranianos. É também um conhecido centro de recrutamento de jovens para as milícias pró-iranianas que lutam naquele país defendendo o regime de Bashar al-Assad. Como habitualmente acontece, Israel ainda não reconheceu a autoria do ataque, mas tendo em vista o alvo atingido, restam poucas dúvidas com relação a isso. A TV estatal síria disse que no ataque morreram dezenas de militares, dos quais, pelo menos, 26 eram iranianos. Esse ataque vem se somar a um outro realizado no início de abril desse ano, pouco tempo depois do ataque químico na cidade de Douma, em Golto Oriental. No total, Israel já fez quase 2 dezenas de ataques aéreos cirúrgicos contra bases militares sírias nos últimos 5 anos. Mas afinal, por que os israelenses atacam tanto os sírios? Em maio de 1948, Israel existia há menos de um ano, quando uma liga de países árabes liderada pelo Egito e pela Síria, e formada por mais de 60 mil militares, atacou o recém-criado Estado judeu a partir de todos os lados. Apesar de lutar contra 8 países ao mesmo tempo, Israel venceu essa guerra, um conflito no qual a Síria participou com mais de 5 mil soldados. Alguns anos depois, em junho de 1967, o Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque, o Líbano, apoiados com tropas da Argélia, do Kuwait, da Líbia, do Marrocos, do Paquistão, do Sudão e da Tunísia, concentraram cerca de 500 mil soldados em todas as fronteiras israelenses, com o objetivo de atacar e destruir aquele país. Israel descobriu os planos e no dia 5 de junho de 1967 atacou primeiro, numa manobra militar que entrou para os livros de história, conseguindo, com apenas 100 mil soldados, destruir um exército árabe de mais de 500 mil de militares. Um exército fortemente equipado pelos russos, que forneciam principalmente ao Egito e à Síria os melhores blindados e aviões daquela época. Nessa guerra, a Síria participou com 150 mil militares. Graças a essa espetacular tática, Israel também venceu aquela guerra em apenas 6 dias, motivo pelo qual foi batizada de a Guerra dos 6 Dias. Algum tempo depois, em outubro de 1973, o Egito e a Síria, apoiados por tropas da Jordânia, do Iraque, da Arábia Saudita, da Líbia, da Tunísia, da Argélia, do Marrocos e até de Cuba, formaram um poderoso exército de quase 700 mil soldados, cujo objetivo era retomar de Israel os territórios que tinham perdido em 1967 na Guerra dos 6 Dias. Os árabes escolheram muito bem a data do ataque, 6 de outubro, que correspondia ao Yom Kippur, a mais sagrada e importante data religiosa no calendário judaico. Como nesse dia os judeus estariam preocupados com questões religiosas, os árabes sabiam que os apanhariam de surpresa, e de fato isso aconteceu. Nos primeiros 3 dias da Guerra do Yom Kippur, os egípcios e os sírios, apoiados por todos aqueles países que referi, avançaram por Israel, com os israelenses temendo realmente o pior, ao ponto de acordo com algumas fontes, terem armado alguns caças com bombas atômicas. Bombas essas que seriam lançadas contra o Egito e contra a Síria, caso os exércitos israelenses fossem derrotados. A Síria participou nesse ataque com quase 200 mil soldados, 1.200 blindados e mais de 600 peças de artilharia, concentrando esse poder de fogo na fronteira norte de Israel, num ataque coordenado com o Egito, que avançava pelo sul.
Mas graças a uma defesa desesperada e a uma combinação de táticas defensivas mesclada com contra-ataques rápidos, Israel venceu novamente aquela guerra. No final dos anos 70, Israel tinha 3 vezes o tamanho que tem hoje, tendo conquistado vastas extensões de terras do Egito, da Síria e do Líbano. E nessa época, Israel fez uma proposta aos seus inimigos, dizendo simplesmente: reconheçam a minha existência, e eu devolverei a vocês todos esses territórios. O Egito, que na guerra do Yom Kippur se sentiu abandonado pelo seu aliado russo, atendeu ao chamado de Israel, e nas negociações de Camp David de 1978, aceitou reconhecer a existência do Estado israelense. E Israel, como tinha prometido, devolveu aos egípcios toda a gigantesca e importante Península do Sinai. Já a Síria, além de dizer não à proposta israelense, virou as costas aos egípcios, alegando que o Egito tinha traído a causa árabe. E Hafez al-Assad, o pai de Bashar al-Assad, que naquela época comandava a Síria, republicou um documento que as nações árabes tinham assinado no final dos anos 60, conhecido como os 3 nãos. O primeiro não é: não haverá paz com Israel. O segundo não é: não haverá o reconhecimento de Israel. E o terceiro não é: não haverá negociações com Israel. E por esse motivo, as colinas de Golã, na fronteira da Síria com Israel, ainda não foram devolvidas aos sírios, já que o principal requisito exigido pelos israelenses para isso é que a Síria reconheça sua existência, tal como o Egito fez no final dos anos 70. E por isso, desde os anos 80, apesar das relações com o Egito terem melhorado e estabilizado bastante, que as tensões com a Síria e com o Líbano continuam cada vez maiores. E mais recentemente, para piorar a situação, o Irã, outro grande inimigo de Israel, resolveu juntar-se diretamente à confusão da guerra civil na Síria, enviando para aquele país militares, armas, munições e equipamentos para equipar o Hezbollah e milícias iranianas pró-sírias. Israel, como é óbvio, encara isso como uma grave ameaça à sua segurança, tendo declarado por diversas vezes que não permitirá que o Irã se estabeleça na sua fronteira. E por conta disso, nos últimos anos, Israel vem atacando bases militares sírias, onde eles sabem que os iranianos estão armazenando armas, soldados e equipamentos militares. Como é óbvio, equipamentos sírios são atingidos nesses ataques, já que a Síria defende as posições iranianas, principalmente com artilharia antiaérea. E é por isso que nesses últimos tempos, ouvimos falar tanto de ataques israelenses contra alvos na Síria. Israel continua dizendo que não quer saber da guerra civil na Síria e que não se interessa por quem irá vencê-la, afirmando apenas que não irá tolerar a presença iraniana naquele país e que continuará atacando até o Irã desistir de se estabelecer na Síria. Algo que o Irã já deixou bem claro que não fará, o que indica que os ataques israelenses, como o que foi realizado nesse domingo, continuarão se repetindo ao longo das próximas semanas e meses.